Nesta semana foi colocada em frente à Bolsa de Valores de São Paulo um touro, né? Algo parecido com o que tem aqui na Bolsa de Nova York, em Wall Street. E isso acabou gerando uma repercussão gigantesca nas redes sociais. Imagino que vai ser um dos assuntos do nosso Guto Graça, que está com a gente hoje. Fala, Guto, bom dia. Bom dia, Barão. Não tem como fugir por uma razão muito simples. Antes da gente falar, digamos, o bem e o mal, vamos falar do volume. Foi a imagem mais compartilhada nos últimos 90 dias, sem envolver um evento esportivo e um político. Eu acho que se esse touro da Bolsa de Valores não passou ainda na sua timeline, ele passará, porque ele foi uma coisa enorme de, digamos assim, de espaço de divulgação. Foi, repito, a imagem não político ou não evento esportivo mais compartilhada em 90 dias nas redes do Brasil de 72 horas. Ou seja, é um boom que a gente viu esse touro. Esse é o lado, digamos assim, positivo. O lado negativo, Barão, que 75% das menções ao touro, esse touro que tão divulgado, foram negativas. Aí divido com você, com a Gabi, com os ouvintes a visão, porque literalmente algo que explodiu, no melhor estilo, falem mal, mas falem de mim. Agora, 75% sendo comentário negativo ao touro de plástico, que, digamos assim, faz uma alusão ao touro de Wall Street de 3,5 toneladas, que você aí, Barão, sempre que vai dar aquela passada, passa na mão ali antes de entrar no programa para dar boa sorte. Enfim, é o que foi. O que a gente tem que dizer, uma explosão. Quem estiver vendo a imagem agora aí do nosso touro brasileiro, ele foi... Não tem como a gente não falar sobre ele, Barão. Foi uma coisa assim que... Aí... a relação do que se critica, o que se vai, porém, o grande volume, Barão, humor. 30% do que se relacionou a esse touro foi na linha do humor. Divido e entrego para você, para a Gabi, para a gente pensar um pouco junto nisso aí. O brasileiro adora farofa, né? Não tem jeito. Essa história de passar a mão, digamos assim, nas partes baixas do touro aqui para dar sorte em Nova York, faz parte da cultura de turistas que vem para cá. Eu já fiz reportagem ali, Guto, fiquei um tempinho ali, a galera adora ficar passando a mão. Eu confesso para você que preferia algo muito mais brasileiro, né? Tivesse ali uma capivara, de repente, sei lá, algum animal tradicional, mico-leão dourado, né? Já que é ouro e tal. Mas, enfim, o pessoal decidiu fazer algo parecido, né, com o que acontece aqui nos Estados Unidos, e eu confesso que, sei lá, se desse tanta sorte assim, todo mundo que passasse a mão em partes de estátua, o mundo estaria muito melhor do que está hoje. Fala aí, Gabi. Não, eu ia perguntar para o Guto em que tom, né, estavam essas menções, mas ele falou que principalmente de humor, né, Guto? Fazendo memes. Eu vi muitos memes envolvendo esse touro. O humor, mas deu até para estratificar um pouco a crítica, lembrando que não são percentuais somatórios, porque eles são vistos concomitantemente, né? Gente que reclamou, 10% reclamando que era uma cópia, aí a palavra imitação para 35%, a palavra vergonha aparece em 30%, críticas ao capitalismo só 5%, desperdício 10%, mas o que não impediu de muita gente tirar foto, muita gente estar lá e ser, digamos assim, um grande buzz que aconteceu com esse touro. Mas, repito, a percepção não foi bem positiva. Porém, sem querer passar pano para o touro de plástico, a Torre Eiffel, quando foi colocada, também criticaram. Então, vamos compreender e tentar entender o momento com mais humor, como foi feito, mantendo o humor e sempre com a crítica no humor, mas sem vaticínios, né, Gabi? Eu ia usar uma palavra aqui, não sei se é... Fala aí, Gabi. Não sei se é ruim falar isso, mas eu achei, além de tudo, alguns ouvintes também já usaram essa palavra, muito brega, né? Além de tudo, além de deslocado da nossa realidade, né? No centro de São Paulo tem um monte de gente vivendo em situação de rua, mas eu achei brega.
Gabi, Barão, esse Toro dava um tratado sociológico de humor, de redes, de Brasil, do que a gente às vezes copia e copia de errado e copia que não fica no bom sentido e faz uma homenagem que não é uma referência, até onde a referência é cópia, ou seja, a gente entraria em tantos limites aqui, é que o Toro ele explode de tal forma que ele vem para nossa cara, e sem querer fazer aquelas digressões mais elaboradas de academia, foi exatamente o que você falou, a rejeição está distante da nossa realidade, num país onde se passa fome no centro, ainda uma estátua de plástico, sabendo que pode ter fogo, ou seja, a quantidade de críticas que você vê, até mesmo das críticas pontuais, bota uma coisa de plástico dessa, e se sem querer alguém botar uma vela, e morador de rua tacar fogo, ou seja, até um pouco isso começa a aparecer se a gente vai para o detalhe. Mas o que fica literalmente, foi posto, deu barulho, mas a sociedade achou estranho. Ponto. Guto, eu queria falar com você também sobre o Enem, né? Está chegando o Enem, polêmica sempre ocorre com esse teste, e esse ano não é diferente, né, Guto? Barão, o Enem é que às vezes quem não tem filho em idade escolar, quem não trabalha diretamente com o assunto, fala, por que estão falando tanto do Enem? Entendam, Enem é uma pista de assunto, tal qual você tem Covid, mais recentemente, só que para algumas pessoas ele fica permanente. Quem é pai de filho próximo a Enem, ao jovem que está próximo, ou seja, tem todo um Brasil que vai acompanhando o Enem, e são números enormes, que às vezes quem não tem filho nessa idade, não tem amigos com filhos nessa idade, acaba não vendo e às vezes, por que estão falando? Não, sempre se fala de Enem. O que é diferente de Enem nos últimos 2 anos, e acho que a gente tem que falar e entender como o Jair Messias Bolsonaro, presidente, se posiciona para o bem ou para o mal e se desloca tendo divulgação, que é o seguinte, esse ano 18% do assunto Enem girava em torno, de alguma forma, do presidente Bolsonaro. Ponto. Ele sabe que é um assunto que está de tendência, ele coloca e vai nessa crista. Só que ano passado foi mais um pouco, ele chegou a 22%, 23%, ou seja, mas continua numa média de um assunto que é um assunto maciço e massivo diante da sociedade, ele se pronuncia, faz um grande barulho e você vê que o grande volume, ao invés de a gente estar discutindo a aplicabilidade, estar discutindo como é que vai ser questão de mercado, as universidades repassem, não. A gente está discutindo algo que um presidente falou sobre um exame. É estranho. Para terminar, Guto, vamos lá. Tem mais informação para a gente a respeito de um outro assunto que tem chamado bastante atenção nas últimas horas, que é a filiação do presidente Jair Bolsonaro, né, Guto? Tem chamado a atenção da imprensa, que oferece link, mas não tem chamado a atenção da rede social, Barão. É mesmo? Tudo que envolve o presidente, menos de 2%, Barão, envolve esse assunto. Tanto para a defesa quanto para ataque. Ou seja, a gente quer falar, às vezes, quando ele fala do Golden Shower, mas quando está no limiar de uma filiação, não aparece o assunto. Ou seja, parece que a gente quer mais a treta do que o assunto político. Não deu tração, nem para o bem, nem para o mal, nem oposição, nem defesa, tratando desse assunto que é um presidente que vai discutir aonde vai se filiar para disputar uma próxima eleição, e o assunto não mexe com as redes como mexe alguns outros assuntos. Vai entender, eu não sou o juiz de valor da sociedade, mas eu digo para vocês, eu acho sempre um pouco estranho as nossas hierarquias de prioridades, mas me cabe acompanhar e tentar compreender por que se faz, e não ser, como eu disse, régua ou juiz de valor da sociedade, Barão.